seja muito bem-vinda ao Belas 40 Mais. Eu sou Viviane Veloso, idealizadora desse espaço, que foi criado para você com muito carinho, para ser um lugar de afeto, cuidado e transformação. Por falar em afeto e cuidado, quem não gostaria de aprender a montar uma mesa linda para receber pessoas especiais ou mesmo para preparar uma mesa no seu dia a dia para os seus familiares? Isso pode ser mais do que um simples preparo de uma mesa, mas também um momento de afeto, de cuidado. E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje uma convidada especial, Kátia Wist. A Kátia é formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de varejo, trabalhou na área financeira por 32 anos, no Banco Bamerindos e HSBC. Ela é cristã, casada e mãe. Master em etiqueta pela The British School of Etiquette Brasil. Personal Welcomes, especialista e consultora de etiqueta em mesa posta. Realiza treinamentos, palestras, workshops, consultorias e mentorias. Ela é certificada em oratória Master pela Vox 2U. Tem também um projeto social chamado Irmão, Amigo Gente do Bem, e é mentora também da comunidade Mulheres que Governam. Kátia, seja muito bem-vinda ao Belas 40, mas é um prazer te receber aqui. Hoje vamos descobrir como transformar qualquer refeição em um momento especial. Muito obrigada, eu que super agradeço o convite, é uma alegria compartilhar com vocês de um assunto que é tão relevante, que tantas pessoas gostam e umas também têm um pouco de receio, mas hoje eu estou aqui para desmistificar a mesa posta e etiqueta mesa. Isso mesmo, então fique aí. Até o próximo bloco nós vamos falar de mesa posta, como se comportar e como preparar. Então fique com a gente e vamos desfrutar desse momento de muito aprendizado sobre mesa posta e etiqueta. Voltamos já. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos com Belas 40 Mais, hoje com a presença da consultora de etiqueta, Kátia Wist, e vamos falar sobre mesa posta, esse assunto que tantos têm curiosidade para aprender. Kátia, eu gostaria de saber como que você iniciou essa jornada da etiqueta à mesa, que você quis aprofundar seus conhecimentos sobre mesa posta e etiqueta, como tudo começou? Na verdade, eu sempre gostei de receber. A minha casa sempre foi uma casa de encontros de amigos, de familiares, e eu sempre gostava de fazer mesa posta. Mas, efetivamente, eu comecei, foi na pandemia, quando voltei para casa e comecei a me interessar por, efetivamente, mesa posta. Roupas de mesa, assim, eu não vi a pandemia passar de tanto que eu estudei sobre mesa posta e naquela época eu já comecei a costurar também. E fiz muitas roupas de mesa e vendi muitas roupas de mesa. E foi aí que começou. E também por causa do ninho vazio. Meus filhos cresceram, foram embora de casa. E eu, o que eu vou fazer? Na pandemia, em casa, falei, preciso algo que brilhe meus olhos. Eu sempre gostei de me reinventar, já fiz várias coisas, aula de canto, culinária. E mesa posta me chamou uma atenção assim, de uma forma extraordinária e eu gostei muito.
E foi assim que começou, foi com o ninho vazio e com a pandemia. E na pandemia as pessoas ficavam mais em casa, então elas até começaram a investir mais nas próprias casas, não é mesmo? Sim, foi um momento que as pessoas ficaram em casa, né, reuniam mais com a família, elas foram forçadas a fazer isso, não? Isso. Porque necessariamente elas tinham que estar em casa, fazer refeições juntas, algo que as pessoas já não fazem com a correria do dia a dia. E elas começaram a fazer mesas e procuraram muito por roupa de mesa e foi muito bom. Vendi muito. Olha só, que maravilha. Mas assim, eu vejo que muitas mulheres ainda têm um receio de preparar uma mesa posta por achar que é só para quem tem muito dinheiro, para quem tem muito tempo. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade isso que você pontuou. Realmente as pessoas não têm receio, acham que é trabalhoso. E é mesmo, gente, não vou mentir, dá trabalho. Mas a linguagem subliminar por trás de uma mesa posta é muito, significado muito maior. Realmente, você tem que ter paciência. Não necessariamente você precisa ter itens caros, itens bonitos. Você pode praticar mesa posta com aquilo que você tem em casa. Basta você ter disposição, basta você querer fazer, trazer sua família para o redor da mesa. Então, pare com esse medo, não precisa ter louças de cristal, você pode fazer lá a sua mesa com aquilo que você tem. Comece, só comece e você vai ver o resultado. Então, não é somente para ocasiões formais, quando você vai receber amigos. No seu dia a dia também, no dia a dia da Bela 40 Mais que está nos assistindo, ela também pode fazer esse preparo da mesa posta para sua família? Sobretudo, eu creio, e é verdade, que as melhores coisas, as melhores louças, as melhores roupas têm que ser para os nossos. Sim. Porque muita gente guarda, ganha um presente, guarda, eu só vou usar quando eu tiver uma visita, eu só vou usar quando eu fizer um momento especial. Gente, momento especial são todos os dias. É hoje. É hoje, o momento especial é hoje e com os nossos, com a nossa família, o melhor. Ah, mas eu moro sozinha. Para mim, eu vou fazer uma mesa posta. Mesmo que eu more só, eu mereço uma mesa posta. Um jogo americano, uma xícara arrumada ali com pires, nada de colocar um copo de requeijão lá. Nada contra o copo de requeijão. Se é o único copo que você tem, use-o. Coloque lá arrumadinho no seu jogo americano. Não, nas ocasiões especiais também. Você quer sofisticar mais um pouco, quer caprichar mais um pouco, mas no dia a dia é muito importante você fazer uma mesa para os seus. Isso mesmo. E quais são os erros mais comuns que você observa no preparo de uma mesa posta? E as pessoas, na sua experiência, que você observa? Eu costumo dizer que não existe certo nem errado. Claro que existem as regras de etiqueta que nós devemos seguir, mas nós somos, eu creio que para frente nós iremos falar sobre mesa formal e mesa informal ou table decor. Então, já antecipando aqui, a table decor, que é a nossa mesa informal, ou seja, um table decor, mesa decorada, ela permite variação de cores, né? Permite louças que tenham cores diferentes, fazendo ali um composê. Então, o erro assim, que eu acho mais gritante é você misturar, por exemplo, uma toalha de mesa com jogo americano, considerando que os dois têm a mesma função. Mas tem gente que faz isso e acha bonito, certo? Numa situação formal, isso não é recomendado. Mas se você está ali no dia a dia e acha que essa mesa é bonita, sua mesa, suas regras, não é? Então, você pode brincar ali com as cores. Outra coisa, um erro que não pode acontecer é você prejudicar o seu convidado. Por exemplo, é você colocar uma louça lá que não será usada, ou só para enfeitar a mesa, que vai atrapalhar o convidado, até embaraçá-lo, ele não vai saber como usar essa louça. Isso sim é um erro. Entendi. Agora, as cores, ali você pode, de uma forma harmônica, brincar com elas. Não tem nada de muito Então, a certo e diferença da mesa formal
da informal é que na formal as cores também são mais neutras, né? São cores mais claras ou não tem muito a ver? Tem, sim. A mesa formal, o próprio nome já diz, é uma mesa mais clássica. Você vai usar roupas brancas, toalhas de linho ou não, pode ser uma toalha de algodão bordada. E louças douradas, brancas com dourado, prata. Então, ela obedece esse padrão. E é a mesa que irão o máximo de itens possíveis. Ai, Kátia, mas eu posso usar um jogo americano numa mesa formal? Você até pode usar, porque sendo um jogo americano bordado, bonito, mas como é uma mesa que ela requer mais itens, ela não vai, os itens não irão caber todos no jogo americano. E na mesa formal não fica legal colocar fora, né, dali do jogo. E por isso que nós recomendamos que use toalha, porque aí cabem todos os itens. Ah, sim. E aí, ao usar a toalha, os itens que vão à mesa formal, eles têm a ver com a refeição que será servida? Exatamente. Sempre que você for montar uma mesa, é muito importante você montar de acordo com o que você irá servir. Eu acabei de dizer que você não vai colocar algo só porque é bonito naquela mesa. Você vai olhar o seu menu e vai ver o que você irá servir, e aí você vai montar a sua mesa de acordo, porque a mesa, ela tem que expressar uma linguagem para quem está se sentando. Sim. E Certo. quando nós devemos escolher entre uma toalha ou um jogo americano? Para escolher entre um e outro? É questão de gosto mesmo. Eu acabei de dizer que recomendo que na mesa formal você use uma toalha por causa do número de itens, mas nada te impede de usar uma toalha na mesa informal. Eu falei da mesa formal, mas agora eu quero falar da mesa informal, que é aquela mesa mais alegre, aquela mesa que dispensa tanta formalidade, o próprio nome já diz, né, informal. Então você pode brincar ali com as cores, é a table decor. Nós brasileiros somos alegres, gostamos de cores. E nela pode ser usada o jogo americano junto com a toalha? De jeito nenhum. Não. Ou um ou outro? Ou um ou outro, porque a toalha, a função dela é proteger a mesa. E o jogo americano também. Então não faz sentido você usar duas coisas para a mesma finalidade. Certo? Existe alguma louça coringa que me salva em qualquer situação? Existe a louça branca. Por isso que quem está começando, eu recomendo que sempre tenha itens brancos. São os que você não vai errar. Então, essa louça coringa. Você pode ali montar, se você for usar uma louça branca, opte por um jogo americano colorido para dar aquela harmonia, né, mais bonita. Não deixe de colocar um vasinho na sua mesa. Não precisa ser uma coisa cara, uma flor. Vai lá no seu jardim, colhe uma flor, coloque, porque isso é a cereja do bolo da sua mesa. Sabe que eu adoro também flores naturais. Eu mesma, sempre aos finais de semana, quando vou passear com o cachorrinho, eu sempre trago uma florzinha para enfeitar ali o café da manhã. Acho que traz uma leveza. Traz. E eu gosto bastante. Agora a conversa está ótima, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para falarmos sobre etiqueta, postura e também sobre convivência à mesa. Voltamos já. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem Mais Médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal.
Voltamos com Belas 40 Mais, estamos desvendando muitas curiosidades sobre mesa posta com a Kátia Wish, que é consultora de etiqueta. Kátia, com relação à organização dos talheres, existe uma dica de ouro que você pode nos explicar para a nossa audiência? Posso sim. Lembrando que sempre que você for montar a sua mesa, você tem que pensar naquilo que você irá servir. Se você for servir uma entrada, você vai colocar um prato de entrada. Aí, se você for servir um prato principal, você vai colocar embaixo desse prato de entrada o prato principal e assim sucessivamente. Estou dando aqui algumas verdades práticas sobre como montar a mesa. Quem sabe um outro programa a gente faz aqui na prática, que é bem maravilhoso, né? Que é bem bacana, na prática é muito melhor. E você me perguntou sobre a dica de ouro. As pessoas ficam muito em dúvidas qual o local correto de colocar os talheres. Pense sempre, itens femininos, dica de ouro, do lado direito, itens masculinos do lado esquerdo. A faca, a colher, o garfo, o guardanapo. Lembrando que o guardanapo ele pode ser colocado também no centro do prato, tá? Em cima do prato. Então, itens masculinos do lado direito, itens femininos do lado esquerdo. Inclusive o copo do lado esquerdo. As bebidas, você sempre pensa assim, as bebidas, o copo é masculino, mas as bebidas são sempre do lado direito. Porque é considerada bebida e não... Bebidas, isso. Sim, sempre do lado direito. Não esquece. Essa dica aí é muito interessante, você não vai mais esquecer. Isso mesmo, porque a mulher é sempre do lado direito. E se eu sou uma convidada para uma ocasião especial, o jantar já está servido, devo esperar todos se sentarem à mesa para eu me servir, ou qual seria o mais adequado? Sempre que você for convidada ou convidado a um jantar, você nunca vai chegar logo sentando à mesa. Você vai aguardar encostada no espaldar. Espaldar é isso aqui da cadeira, tá? Com as mãos lá. Enquanto a anfitriã não se sentar, você não se senta. Aguarda a anfitriã sentar, aí você delicadamente puxa a cadeira, entra da esquerda para a direita, delicadamente, porque nós, mulheres elegantes, não fazemos barulho. Reza a etiqueta que os cavalheiros, os homens, devem puxar a cadeira para a dama, para as mulheres. E você sente-se lá e você me perguntou se a pessoa se serve logo? Isso, se ela deve aguardar todos se sentarem para poder se servir. Sim, e você depende. Porque de repente você está numa mesa ali de 10, 15 pessoas, até que todos se sirvam, sua comida já esfriou. Certo? Então, o certo mesmo, se forem 6 pessoas, por certo, pelas regras de etiqueta, é você aguardar todos se servirem para você começar a comer. Mas em uma mesa, eu volto a dizer, etiqueta é sobre o bem-estar do outro e o nosso também. É você não constranger as pessoas, é você ter a flexibilidade, né, de saber as regras, ao ponto de ter licença poética para quebrá-la. Mas tudo com muita leveza, com muita gentileza. Então, se tem ali 10, 15 pessoas numa mesa, você peça licença, vou começar a comer, e daqui a pouco os outros, né, vão chegar também discretamente, você pode começar a comer. Mas se forem poucas pessoas, convém que você aguarde, é mais elegante. E ser elegante, como você mesma mencionou, é ter esse acolhimento, né? Isso é ser elegante. Sempre. Etiqueta, né? Etiqueta é acolher o outro. E se for servido algo que eu não goste, ou que eu não possa comer, qual seria uma forma elegante de eu não comer, ou eu devo falar ou não? Olha, quando nós organizamos uma recepção, é importante que nós perguntemos aos convidados se existem restrições alimentares, justamente por casos de alergia, pessoas que têm bariátrica, às vezes não podem comer qualquer coisa. Nós, enquanto anfitriões, nós temos que ter esse cuidado. Agora, se de tudo não houve esse cuidado e você chegou num lugar que você foi servido algo que você não coma, se for porque você não goste, você precisa pelo menos ali beliscar.
Você não vai dizer que você não gosta jamais para um anfitrião, não vai constranger o teu anfitrião. Então, você vai ali enrolar, comer, nem que seja um pouquinho, tá? Agora, se é algo que faz realmente mal, aí você discretamente tem que, né, falar para o anfitrião, ou deixa de lado, assim, não, sabe, não precisa comer. Mas se for só algo que você apenas não gosta, você tem que se esforçar para comer pelo menos um pouquinho. Entendi. E com relação às conversas, à mesa, quando as pessoas estão reunidas, o que é proibido, assim, nesse momento, com relação à postura, a forma como as pessoas se comportam à mesa? Tem algo que você vê como proibido? Proibido eu não diria, né? Tudo lhe é lícito, lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, a mesa é lugar de alegria, de descontração, de acolhimento, de afinidades. Então, não leve para a mesa assuntos desagradáveis, assuntos polêmicos, como política, religião, doenças. E esse tipo de assunto não são bem-vindos à mesa. Assuntos alegres, de viagem, coisas boas, podem ser tratados à mesa, mas assuntos constrangedores, jamais, não traga esse tipo de assunto para a mesa. E gestos também? Tem algum gesto que não é muito adequado da pessoa? Muitos gestos inadequados. Quem é que não se incomoda de uma pessoa que come batendo os talheres? Né? Isso é uma coisa que é horrível para os ouvidos. Pessoas que fazem barulhos da boca, pessoas que comem de boca aberta. Parece uma coisa redundante dizer que você deve comer de boca fechada, mas é necessário, porque ninguém é obrigado, né, a ficar observando o que tem dentro da sua boca. Comer de boca aberta, palitar dentes na mesa, jamais em lugar nenhum, porque os dentistas sempre me falam. Dentista não é totalmente contra palitar os dentes. E tem muitos outros gestos desagradáveis. Você jamais deve gesticular com os talheres como se estivesse orquestrando com seus talheres. Existe uma forma correta de você posicionar os talheres enquanto você come e depois que termina. Isso tudo existe. Qual seria a forma adequada? Se eu estou durante a minha refeição ainda e eu estou conversando, tem uma maneira adequada de eu posicionar os talheres? Existe sim. Você pode deixar na etiqueta europeia, existe a posição correta que você vai deixar seus talheres cruzados. Enquanto você conversa ou mastiga, você deixa seus talheres cruzados nessa posição. Terminou de comer, você deixa os talheres com os cabos voltados para você ou aqui na lateral, à direita. Como se fosse 3:15. Isso, exatamente. Essa é a forma correta que você terminou, porque os talheres, eles são uma linguagem, tanto para quem está comendo, ou para quem está ao seu lado, ou mesmo para o garçom, que deve entender a linguagem dos talheres. E essa forma cruzada seria o garfo do lado esquerdo e a faca do lado direito, com a serra, com a parte cortante sempre para a direita, sempre para dentro, certo? Entendi. Com relação ao celular, a pessoa está no celular o tempo todo na mesa, o que você diz sobre isso? Celular na mesa jamais. A mesa não é lugar para celular, óculos, chaves, bolsas. Existem os lugares certos para você colocar essas coisas. Mesmo? Conte pra gente sobre a bolsa. Eu gostaria de saber o local adequado para colocar a bolsa. A mesa, a bolsa, você sempre, se couber, você irá colocar atrás da sua cadeira, porque nós não encostamos no espaldar da cadeira. Observe como eu estou sentada, não estou encostada. E a mesa da mesma forma. Você não encosta, e aí a bolsa ela pode até te dar um pouco de apoio aqui, se a bolsa for grande, se a cadeira não for vazada para a sua bolsa cair. Agora, se ela for pequena, você vai acomodá-la no seu colo. Pode ser embaixo ali do seu guardanapo, ou em cima, você pode acomodar no seu colo. E geralmente, dependendo do restaurante também, eles têm um lugar adequado, uma cadeira que eles trazem, uma poltrona, algo para você colocar a sua cadeira. E ainda existe um outro recurso, que é aquele porta-bolsa.
aquele suporte de bolsa que você coloca na mesa e você poderá pendurar sua bolsa. Ah, entendi. E o homem, ele pode encostar no espaldar da cadeira? Também não. A postura ela é tanto para o homem quanto para a mulher. E é muito importante que tudo que nós estamos falando aqui são regras e recomendações, mas ninguém é obrigado a nada, porque a etiqueta é para todos, mas a elegância é para você, que escolhe ser elegante todos os dias. Etiqueta é a ética do dia a dia, e sou eu que escolho ser elegante todos os dias. Isso mesmo. E se eu tenho um jantar que vai demorar muito tempo, qual a forma mais elegante de eu não errar, assim, de manter sempre a postura, mesmo que seja um momento prolongado, assim? Você, em relação a sentar dessa forma? Sentar, às vezes que a gente quer ficar mais confortável, né? As pessoas sempre me perguntam isso, por isso que nós recomendamos que você pratique sempre, todos os dias, manter a postura, porque tudo aquilo que você faz todos os dias vira o quê? Um hábito. E depois vira o quê? Um estilo de vida. Se você se senta corretamente todos os dias, você vai querer, até o teu corpo vai pedir para que você mantenha uma postura adequada. Mas, se você não consegue ficar com a postura assim, ereta, com os ombros alinhados, com a cabeça direta, faça de forma que você não fique largado, entendeu? Mesmo que você encoste no espaldar, mas procure ficar de uma forma mais ereta, nada de ficar largado na cadeira, de qualquer forma. Se você sair da regra, saia elegante. Ainda assim, você se mantenha, mesmo que encostado, de uma forma mais elegante. Ah, tem uma forma também que é aquela do sempre, nunca, jamais, a dos braços, que eu acho importante nós falarmos. Ah, importante. A forma correta de você posicionar seus braços à mesa. Então, punhos sempre, antebraço às vezes, cotovelos jamais. E largado, então, nunca. Aí que não mesmo. Então, sempre, às vezes, jamais e nunca. A conversa está ótima, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já para encerrar essa conversa, para vocês conhecerem as redes sociais e os projetos que a Kátia também está envolvida. Voltamos já. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Voltamos com Belas 40+, com a presença da consultora de etiqueta Kátia Wist. Kátia, conte para nós um caso real que a sua cliente tenha passado por uma transformação, que ela tenha mudado a vida dela, algo que tenha impactado positivamente. Muito bacana essa pergunta. E eu
creio que essa é a maior satisfação e alegria do nosso trabalho, quando nós recebemos um feedback que efetivamente aquilo que nós compartilhamos houve uma transformação na vida de uma pessoa. Eu ministrei um curso num salão de beleza e eu recebi um feedback de uma pessoa que falou assim: Kátia, a partir do nosso curso eu comecei a olhar mais para mim, eu comecei mais a olhar para minha casa, para meus filhos, fazer minhas apostas, eu comecei a me maquiar, eu comecei a me olhar melhor como pessoa, me vestir melhor. E nesse último curso de etiqueta à mesa com experiência gastronômica, eu também recebi um feedback de uma aluna que disse: Teacher, ufa, consegui. Fui gravar um podcast hoje, sentei de forma ereta, falei com tom de voz adequado, consegui me manter elegante. Eu consegui, ela ainda vibrou. Eu achei muito bacana e eu fico muito feliz quando eu recebo esse feedback. Realmente uma transformação. E para o dia a dia, no dia a dia, as pessoas se sentem mais cuidadas, os familiares, não é? Quando você prepara uma mesa, mesmo que não seja uma mesa com tantos itens assim, mas o que você considera para o dia a dia mesmo, que quem está nos assistindo pode adotar para a sua família, nas suas refeições? Eu recomendo que você use jogo americano, que não se sujar você lava só aquele jogo americano. Ele tem essa facilidade do que você usar uma toalha, se sujar tem que lavar toda. E que você tenha nossas práticas, pratos, talheres simples, copo, não precisa ser taças, mas que você arreme, que você coloque os itens na posição correta, que você chame as crianças. Quem tem crianças em casa, chame as crianças para te ajudar, porque é um momento de você criar um vínculo, de você perguntar como é que foi o dia dessa criança, para ela te contar as coisas, sem contar que isso vai gerar memórias afetivas. Sem dúvida. Vai gerar a vontade dessa criança, quando for um adulto, praticar também com a família dela. São gerações que serão transformadas, gerações que vão querer trazer sua família para a mesa, ter esse zelo, ter esse cuidado, porque é assim que a gente se sente quando chegamos em um lugar e encontramos uma mesa posta, pertencente, importante. A mesa, ela traz toda essa linguagem subliminar. Você sabe que isso me fez lembrar que meu pai sempre fazia questão da família reunida no horário do almoço, nas refeições, sempre reunidos. E hoje eu tento fazer isso. Confesso que nem sempre consigo, porque cada um tem uma rotina. Mas eu acho que é importante nós falarmos disso também, da família se reunir à mesa, ao invés de cada um no seu cômodo, não é? Hoje as pessoas estão substituindo as mesas por balcões americanos. Existem lares, casas que nem têm mais mesas. E o nosso desafio é trazer essa prática para as famílias. A mesa, ela é responsável. Aliás, tantas coisas se dão ao redor de uma mesa. E você não chama qualquer pessoa da sua mesa. Às vezes tem pessoas que dizem: esse aí eu nem me sento à mesa com ele. Já tem gente que fala assim, né? Então, você trazer essa prática para sua casa, pode ter certeza que você está gerando muita coisa boa para o seu lar. Porque existem pesquisas que as famílias que fazem pelo menos uma refeição ao dia com seus filhos, as crianças são menos propensas a praticarem, usarem drogas ilícitas, a linguagem é melhor, a intimidade com os pais é melhor. Então, só esses benefícios já são o suficiente para que você queira praticar a mesa na sua casa, reunir com a sua família. Nossa, muitos benefícios mesmo. E aí você falou das crianças, quão é importante envolvermos os nossos filhos nisso, já ensinarmos desde cedo. Inclusive, falando sobre isso, eu sei que você tem um curso voltado para adolescentes, infantos juvenis, para nós. Isso, nós temos turmas, eu tenho 2 turmas, de 8 a 13 anos e de 14 a 18 anos, porque é infanto juvenil e vai até 18. Então, nós temos essas turmas. Quem quiser saber mais, entra aí no nosso Instagram, Kátia Luiz Etiqueta, e está tudo lá. Eu acho que a próxima turma vai ser dia 12 de julho, creio. Que 12 de julho a próxima turma. Então, você que tem crianças e adolescentes, manda aqui para
nossa turma de O Segredo dos Elegantes. E eles se comportam, eles ficam interessados em aprender? Como que eles... Muitos sim, muitos vêm empurrados pelas mães. Imagino. Imagino. Mas é uma coisa que eles jamais irão esquecer. Eu tenho relatos de pessoas de pessoas da minha faixa etária. Eu fiz um curso de etiqueta quando eu era criança e eu nunca esqueci dos ensinamentos, e não mesmo, elas não esquecem. Kátia, sobre o projeto social que você, todos os meses, está envolvida lá, ajudando, você pode falar um pouco sobre ele? Claro, com maior alegria. Nós temos um projeto social que chama Irmão Amigo Gente do Bem. Esse projeto já existe há mais de 11 anos e consiste em nós irmos na comunidade do Palmares, próximo à Trindade, e entregamos cestas básicas para famílias cadastradas. Então, todos os meses, não é um projeto que acontece só em datas sazonais. Ele acontece o ano inteiro, uma vez ao mês, nós vamos nessa comunidade, entregamos cestas básicas, levamos a palavra de Deus para eles também. E nas datas sazonais, também Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, nós vamos lá. E ministro cursos também para as crianças, porque a etiqueta é para todos. Eu quero aqui desmistificar o fato de que algumas pessoas pensam que a etiqueta é só para gente rica, a etiqueta é gente que quer ser muito sofisticado também, mas a etiqueta está ao alcance de todos, e a nossa intenção, a nossa missão é levar a etiqueta para também as comunidades carentes, que elas aprendam a se comportar, que elas aprendam a ser gentis, empáticas, elegantes. E eu também levo cursos para os profissionais do lar, como se comportar numa primeira entrevista de emprego, como se vestir, linguagem assertiva, linguagem adequada, tom de voz. Então, não é apenas dar o peixe, é ensinar a pescar. E esse projeto social, ele é muito sério, inclusive tem assistente social, são pessoas que realmente necessitam, você estava falando. Isso, nós temos parceria com a Associação dos Moradores do Bairro, temos uma assistente social e a secretária, a Lúcia e a Madalena, que elas são responsáveis por triar essas famílias, elas vão nas casas, fazem entrevistas, realmente são pessoas que precisam, mães que são arrimo de família, com muitas crianças, que o pai foi embora, velhinhos que moram sós. Então, essas pessoas nós prestamos esse apoio lá das cestas básicas. E se você sentir no coração de colaborar, são muito bem-vindas as ajudas, não é mesmo, Kátia? Inclusive, você falou que estão diminuindo, né? As contribuições estão diminuindo, e isso impacta, né? Que as pessoas precisam e realmente esperam receber esse auxílio. Impacta e entristece o nosso coração, porque as coisas estão muito difíceis, né? A inflação está muito alta e alguns doadores sumiram. Não tem mais condições de doar, e com isso a comunidade é prejudicada. É um projeto assistencialista? Eu sempre me questiono sobre isso, sabe? Mas eu peço muito para Deus me dar discernimento, sabedoria e direção em relação a isso, e converso muito com a Madalena, que é a nossa assistente social, para que ela realmente vá nas casas, entrevistem as famílias, verifique a real necessidade, e a gente sempre chega à conclusão de que é necessário, o coração arde para fazer. Quem quiser colaborar, é muito bem-vinda a colaboração, e não apenas com doação de cesta. Você pode ir lá conhecer o projeto, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser abraçadas, porque doação não é apenas valor monetário, existem doações de escuta, de abraço, que têm muito mais valor. Sem dúvidas. E se você puder deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para aquela mulher que acha que mesa posta não é para ela, que é só para quem tem uma vida de luxo, quem tem muito dinheiro, o que você poderia dizer para ela? Eu quero dizer que etiqueta não é sobre dinheiro. Etiqueta é sobre valor, é sobre empatia, é sobre cuidado, é sobre escuta ativa. Porque muitas vezes você ouve, mas você não escuta. Um olhar para o outro, que hoje em dia isso está sendo raro. Não adianta você andar de forma elegante por fora, né? Uma roupa, um dress code elegante, uma bolsa cara, se você não olha para o outro, se você não dá um sorriso, um bom dia com um sorriso no rosto, se você despreza lá o porteiro que te atende todos os dias, a faxineira que está lá limpando o lugar para você passar,
se você realmente não olha o próximo com amor, com solidariedade. Etiqueta é sobre isso. Claro que existem as regras, mas os valores são muito maiores. E é essa a mensagem que eu quero deixar para você. Todas as vezes que você pensar em etiqueta, pense no próximo, pense no outro. Que mensagem impactante, né? Que vai muito além da mesa posta, da elegância, mas é sobre empatia, sobre cuidado, afeto, não é isso? Kátia, deixe suas redes sociais para as pessoas entrarem em contato com você, para conhecer mais sobre os seus cursos, sobre os seus projetos. Com muito prazer. Meu Instagram é Kátia Wist Etiqueta. Entre lá, eu dou também muitas dicas de mesa posta, de etiqueta, e também temos os nossos cursos, os treinamentos, chama o Segredo dos Elegantes. Você que quer potencializar sua elegância, você já é elegante, só potencializar, entra lá, me chama no direct, será uma alegria compartilhar com você. Muito obrigada pela sua presença, que muito floresceu conosco aqui hoje, nos trouxe muito conhecimento nesse universo de mesa posta, de etiqueta, com a sua serenidade, com a sua postura, que é inspiração para todas nós. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, eu que super agradeço, é uma alegria, Vivi, muito obrigada. Em cada refeição temos a chance de criar memórias, fortalecer laços e celebrar quem somos hoje. Não importa a idade, sempre há tempo de aprender, transformar gestos simples em carinho e viver momentos cheios de significado. Que cada uma de vocês possa se permitir experimentar o novo, valorizar o presente e, principalmente, se sentir importante em cada detalhe do seu dia. Porque elegância não é sobre ter, mas sim sobre ser. Obrigada por estarem conosco. Seguimos juntas, belas, fortes e inspiradoras. E até o próximo programa.